Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, independente do momento que você vai ver esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje vamos adentrar aí na nossa segunda aula sobre gramática, encáptica e o português. Nessa aula eu vou abordar algumas teorias muito importantes para o desenvolvimento do curso de modo geral, né? Então vamos lá, segunda aula, nós vamos adentrar algumas temáticas que eu acho que é de suma importância para todo o desenvolvimento, para todo o desenvolvimento do seu da sua linguagem, vamos dizer assim, né? Bom, essa aula era para me dar já de início, porém não foi possível, e eu quero aqui trazer algumas premissas, alguns pressupostos do curso, em especial o material que eu uso como referência. Claro, há vários materiais, eu não tenho como botar todos aqui, mas os materiais didáticos você pode ver aí no slide. Então, o principal autor que me influencia na gramática, e se você querer baixar ou comprar os livros, provavelmente você vai encontrar livro só no sebo, em sebos, né? E esse autor é muito importante para mim, que é o Napoleão Mendes de Almeida. Então, ele tem alguns livros, em especial a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, eu estou fazendo uso dessa gramática. Há também a Gramática Elementar da Língua Portuguesa, o seu dicionário de questões vernáculas. E a Gramática Latina. A Gramática Latina também eu estou fazendo uso. Como eu tinha dito, o português é um idioma que tem a sua raiz no latim, então estudar o latim é muito importante para a compreensão do nosso idioma. Claro que isso vai ser feito posteriormente, né? Primeiro a gente tem que abarcar a nossa linguagem, nosso idioma, para depois, posteriormente, a gente começar a estudar, por exemplo, o latim. Além do Napoleão Mendes de Almeida, temos aí um católico muito bom, que é o Carlos Nogueira. Ele tem dois livros aí muito importantes. Um ele acabou de lançar, que é A Arte de Escrever Bem na Língua Portuguesa, e o outro é A Suma Gramática da Língua Portuguesa. Há também o Frederico Lourenço, que é um português, e tem livros extraordinários, em especial a Grécia Revisitada, Ensaios, Latim do Zero e Nova Gramática do Latim. Muito bom. Se você não entende nada de latim, compra esse livro. Eu tenho um PDF, se você que é aluno, querer eu posso mandar para você posteriormente estudar latim com ele. Esse livro Latim do Zero é muito importante e serve para as pessoas que não teve nenhum contato com latim para começar a ter contato com latim. É um idioma muito importante para nós. Outro autor muito preeminente é a irmã Miriam, autora no caso aqui, né? A irmã Miriam Joseph. Ela tem um livro publicado pela editora Realizações, Trivium. É Trivium Quadrivium, né? As artes liberais. O Trivium lá vai abordar a questão da gramática, que é o nosso ponto, é o ponto de partida, né? A gramática, lógica e retórica. Então são aí, vamos dizer, artes do saber que permeia a linguagem. Há também o Adriano de Gama Cury, um livro muito bom dele é Para Falar e Escrever Melhor o Português, muito bom esse livro. Tem um livro também que eu faço uso, eu vou até pegar ele aqui, que é esse aqui, ou seja, Gramática da Língua Portuguesa, Manual de Estudos. Eu tenho ele físico. Todos os outros livros aí eu tenho em PDF. Claro, futuramente eu pretendo, PDF é o e-book, né? Mas futuramente eu pretendo ter os livros físicos, mas por questões financeiras é impossível ter tudo isso aí, né? Então esse livro também é muito bom, esse manualzinho para você ter no dia a dia, para você sempre estar estudando português também, eu acho que é muito proeminente. E eu coloquei aí, não é exatamente um curso, um livro, mas é um curso de um cara muito bom, Rafael Falcon. Se você querer dar uma pesquisada aí no YouTube, assista tudo que ele produziu aí no YouTube, você vai perceber como ele tem
produzido toda uma pedagogia a partir dessa educação clássica, né? Ele tem um curso muito bom, vale a pena comprar esse curso, que é os graus do letramento. Eu percebo que os alunos que eu tenho têm pegado o curso, né, têm comprado o meu curso, eles têm partido aí daquilo que o Rafael Falcão chama de graus. Então existe graus, o grau, vamos dizer, o grau problemático é o grau do quando o adulto, né, que esse grau é para ser para criança. Mas quando adulto é aquilo que ele chamou ou chama, né, de passivo bruto. Passivo bruto. Então eu estou lidando aqui com alunos passivo brutos, então estou tentando tirar eles do passivo bruto para ter uma melhor compreensão da sua linguagem, ter um domínio da linguagem de modo mais proeminente. Então aí são aí alguns ferramentais didáticos que eu uso aqui no meu curso, né? Isso aqui era para mim falar na primeira aula, mas não foi possível. Então vamos lá. Bom, segundo ponto é todos os seus estudos. Quando eu digo seus estudos, digo os estudos de português, como cristão, devem partir desse pressuposto: o temor a Deus. Veja em Salmo 111, verso 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Veja, o que é temor? Temor é mesmo que medo? A gente não pode confundir isso. E toda vez que a gente vai estudar qualquer assunto, a gente deve perceber que aquele assunto é um assunto que tem reverberação trinitariana, isto é, todo estudo que você faz depende de leis divinas. Eu vou mostrar isso posteriormente no curso, mas, por exemplo, todas as ciências, elas dependem de alguma lei criacional, que o cientista ou o teorético está abstraindo, teoretizando, né? Então isso é muito preeminente na compreensão do adquirir sabedoria. E o adquirir sabedoria começa pelo temor. E aqui eu coloquei alguns princípios que, na minha opinião, é muito importantes para a gente compreender o que é temor. Então, o que é o temor? Ele começa por aquilo que eu chamo de princípios. Aqui eu estou desenvolvendo essa teoria no campo filosófico, claro, trazendo aqui para a nossa aula, né? Então, português, temor a Deus e os princípios. Que princípios? Eu chamo aí esses princípios de princípios afirmativos. Então, o primeiro princípio afirmativo, que é muito importante, vou pegar aqui meu café. O primeiro princípio afirmativo é um princípio muito importante, que é não confundir temor com terror. Você tem que entender isso. Primeiro princípio afirmativo é: temor não é terror, como você está vendo aí no slide. Temor a Deus não é de modo algum, medo. Veja, o sentimento do medo é um sentimento que impera a natureza humana. E aqui, com uma pitada cristã, o medo é uma construção pós-queda. Veja, com a queda, não, quando eu digo queda, digo lá o pecado original, né? Só aí você lembrar de Agostinho, que é uma doutrina bem agostiniana. Claro, uma doutrina que está em todas as escrituras, mas teologicamente Agostinho que deu base, né? Mas se a gente lê o apóstolo Paulo, a gente já encontra ali a doutrina da queda de modo explícito do próprio Paulo. Mas de modo teológico, pós-escrituras, Agostinho foi um dos teólogos, ou o teólogo que sistematizou a doutrina da queda, do pecado original. Então, quando a gente olha para a ideia de temor, isso advém de uma construção pós-queda. Pós-queda, o homem passou a ter medo. Então, o medo imperou. Só é você analisar lá a narrativa de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 9, onde Deus brada no Éden e pergunta: onde estás? Pergunta para quem? Pergunta para Adão e Eva. Só que essa pergunta ali não é uma pergunta espacial. Deus não está preocupado com tempo e espaço. Deus está preocupado com o interior. Onde estás ali é no coração. E veja que é no coração que o medo começa. Então o medo começou pós-queda. Aqui há um diálogo entre a psicanálise e a doutrina da queda que é muito importante. Segundo Freud, nós somos uma grande casa escura. Exemplo, vou desligar a luz aqui.
Desliguei a luz, você tá vendo de modo muito complicado o meu rosto, não é isso? Nós somos isso, somos essa grande escuridão. E temos um resquício de consciência. É uma pequena fagulha que Deus permitiu, por plena graça, que todo ser humano tivesse. Deus permitiu que todo ser humano tivesse uma pequena fagulha de consciência. Essa pequena fagulha de consciência vamos dizer, é sustentada, tem um sustentáculo na graça de Deus, aquilo que a teologia vai chamar de graça comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque a psicanálise lida com a ideia de inconsciente. O inconsciente impera sobre todo ser humano. O filósofo Friedrich Nietzsche, para quem não sabe, filósofo aí que deu base ao ateísmo, ele tem uma percepção bem interessante. Ele vai olhar ali para a tragédia grega, para os filósofos pré-socráticos, e vai fazer uso ali da mitologia para trazer uma simbologia bem interessante, que é a ideia do deus Dionisíaco e do deus Apolo. Se você pegar a simbologia da mitologia grega, vai perceber que o deus Dionisíaco era o deus do vinho, o deus do prazer. E o deus Apolíneo, o deus Apolo, era o deus da razão, o deus daquilo que é comedido, do equilíbrio. E veja, para Nietzsche, pós-Sócrates e junto com o cristianismo e tudo no Ocidente, se esqueceu do lado dionisíaco, do lado do vinho, do prazer, e deu vazão apenas para o equilíbrio, para o espírito apolíneo. Essa simbologia parece muito com a ideia de consciente e inconsciente. O nosso lado dionisíaco é o nosso lado inconsciente, é o nosso lado animalesco, é o nosso lado tenebroso. Aqui fazendo uma leitura cristã da psicanálise, esse lado do inconsciente é o nosso lado de total depravação. É o lado onde o homem é escravo. O homem nasce escravo do seu inconsciente, do seu lado tenebroso. E é a partir desse consciente que sentimentos ruins, como por exemplo o medo, vai nascer. Então, nós não podemos confundir temor ao Senhor com medo. Temor com terror. Então, esse é o primeiro princípio afirmativo. Estudar aqui a psicanálise é muito importante. A psicanálise, na minha opinião, como diz o C.S. Lewis lá no livro Cristianismo Puro e Simples, não entra em contradição com o cristianismo. Eu concordo com ele plenamente. Então, uma visão, isso tinha que ser desenvolvido, por exemplo, por psicanalistas cristãos. Isso já foi feito por alguns psicanalistas, essa ideia de simbologia, mas ver isso de modo muito mais intrínseco seria importante. Mas até autores, já tem tempo que eu estudei isso, mas eu já vi autores não cristãos fazendo essa analogia da doutrina da queda com a psicanálise e a ideia do freudiano do inconsciente. Né? Então, primeiro princípio afirmativo que você deve entender nessa aula, porque a sabedoria que você vai adquirir do português tem que ter uma base no temor ao Senhor. Estou falando aqui para cristãos que estão estudando português. Então, o primeiro princípio é: temor não é terror. Isto é, temor não é medo. Segundo princípio afirmativo é: temor é uma abertura para o Deus triuno em amor. O que é amor? Amor é ética. Amor é pacto. Quando Deus morreu na cruz, isto é, quando Jesus matou o próprio filho, ou melhor, quando Deus Pai matou o próprio filho Jesus, corrigindo, né? O Deus Pai tinha um pacto de ira ali. Porque ele tinha que nos condenar. Só que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, como diz João 3,16, né? Enviou o filho, esmagou o próprio filho. Derramou o cálice da ira sobre o próprio filho. Isso é amor. Amor não tem nada a ver com sentimentos. Há uma analogia amor e sentimento? Claro que há. O amor toca na nossa sensação, mas não é sensação. Isso é reducionismo. Eu não posso reduzir ética amorosa com sensações. Existe sensação? Claro que existe. Isso é evidente. Todos nós sentimos. Todos nós somos seres psíquicos, sensitivos. Mas o temor, dentro dessa segunda dimensão, melhor dizendo, afirmativa, é uma abertura para o amor de Deus. E quem é Deus? Veja bem, certa feita perguntaram para Agostinho:
Agostinho, o que Deus fazia antes de criar tudo? Agostinho, com medo dessa pergunta, né, respondeu, criando um inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Até ele dá uma resposta cômica, né, bem irônica, de fato é. Mas veja bem, a gente tem como responder essa pergunta. Se me perguntasse, Anderson, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Minha resposta seria, Deus, antes de criar tudo, estava se amando. O Pai estava amando o Filho e o Espírito. O Filho estava amando o Pai e o Espírito. E o Espírito estava amando o Filho e o Pai. Então havia uma dança. Nietzsche diz, eu não creria em Deus se ele não soubesse dançar. Parafraseando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, eu diria, eu digo, né? Eu só creio em Deus porque ele sabe dançar. Que dança é essa? Essa analogia da dança é bem importante. Deus dança num pacto amoroso. Por isso que Deus não precisa de você, não precisa de mim, Deus não precisa de nada da realidade. Ele cria porque ele quer demonstrar amor, quer demonstrar seu poder, mas ele não necessita. Por isso, aquele erro que aquele pregador cometeu, dizendo que nós somos o centro no coração de Deus, é um erro, porque está quebrando com o pacto trinitariano. Deus, ele é ser em si. Isto é, se Deus não criasse nenhum ser, anjos, se Deus não criasse os anjos, Deus não necessitaria de nada, porque ele é autossuficiente. Por quê? Porque ele tem um filho e um espírito. E o filho tem um pai e o espírito tem um filho e o pai. Então é um dançar pactual amoroso. Então, parafraseando Friedrich Nietzsche, eu diria, eu só creio em Deus porque ele sabe dançar. Eu não posso colocar o verbo no futuro. Creria vem do verbo crer. Creria é uma ação. Então, eu discordo de colocar o verbo, como diz o Friedrich Nietzsche, no futuro. Eu coloco o verbo no presente. Eu creio em Deus, porque ele sabe dançar. Que dança? Dança pactual. Dança pericoresial. Pericorese é uma dança bem importante ali na Idade Média que as crianças faziam. Era um movimento. Depois se você pesquisa dança pericoresial ou o que é pericorese. Bem interessante, bem interessante. Eu vou entrar nesses assuntos, mas Deus dança em pacto amoroso. Então, entenda, quando você for estudar o português, você tem que entender esse princípio de temor. Entendendo temor, você não deve confundir temor com terror ou medo, mas entender que temor é uma abertura para o amor, e amor é trindade. Lembra, amor é trindade. Amor é trinitariano. Amor é a dança eterna do Pai com Filho e Espírito, do Filho com Pai e Espírito, do Espírito com Filho e Pai. Essa dança maravilhosa. Eu creio em Deus. Reafirmando, consertando a frase do Nietzsche, eu creio em Deus porque Ele sabe dançar. Ele sabe dançar. Ele dança desde a eternidade em amor. Ele está se amando. Ele se completa em si mesmo. Ele é ser em si. Isso é maravilhoso. Então, como diz João, em 1 João capítulo 4, do versículo 18 ao 21, no amor não há temor. Temor aqui nesse sentido? Temor de medo. João tá pegando o termo aqui, temor no sentido de medo. Ou seja, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, ou o medo, ou o terror. Porque o temor tem consigo a pena. De fato, quando a gente tem terror ou medo, a pena está sempre ali, na retaguarda. E o que teme, ou melhor, o que tem medo, né? Não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Aqui fala de princípio de predestinação. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Nos predestinou para ele. Isso é amor. Isso é amor. Se alguém diz, eu amo a Deus e eu odeio seu irmão, é mentiroso. Fato, fato. Temos que entender o amor trinitariano para amar o nosso irmão. Veja, eu só posso me conhecer. Você só pode se conhecer se você conhecer a ele. Ele quem? O Deus Trino, em amor. Porque quando você conhece a ele, você modifica a sua visão. Consequentemente, você vai modificar o olhar para si mesmo, olhar para a realidade e olhar para o outro. Então, para mim amar o meu irmão, eu preciso amar a Deus. Porque Deus é amor em si. Aí João diz, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? De fato, eu não vi empiricamente, como eu vejo, por exemplo, este copinho aqui, que eu tô bebendo um cafezinho muito delicioso. Como eu posso? Não tem como.
Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Isso é muito importante. Então vamos lá. Esse é o segundo princípio afirmativo. Quer estudar português? Estude português. Mas saia desse abstratismo academicista que as escolas te ensinou. Você está lidando com a linguagem. Você está lidando com algo extraordinário. Entende? Entenda isso. Então vamos para o terceiro princípio afirmativo. O terceiro princípio afirmativo nos diz o seguinte: tememos que venhamos entristecer aquele que nos ama tanto. Então, voltando lá, né? Temor não é terror ou medo. Temor é uma abertura para o amor. Consequentemente, terceiro princípio afirmativo, tememos que venhamos entristecer aquele que nos amou tanto. É por isso que Provérbios, capítulo de número 15, verso 33, o sábio diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Quer começar a estudar português? Entender a linguagem? Para além desse academicismo, desse tecnicismo gramatical, parte da dimensão espirituosa, vou usar esse neologismo, parta da dimensão espiritual. O que você está estudando não é mero idioma. O que você está estudando é algo que tem ligação com a espiritualidade. E a espiritualidade é uma linguagem elevada. Muitos cristãos não entendem isso. Veja, temer a Deus. Temer o Senhor ensina a sabedoria. Ore a Deus. Mas Anderson, eu não consigo entender o português. Ore a Deus. Ore. Seja sincero. Como diz o Olavo de Carvalho, a sinceridade é o primeiro ponto para tudo. É o primeiro ponto, ele está corretíssimo. Seja sincero consigo mesmo. Não seja um fantoche. Não seja alguém que quer agradar. Não siga o efeito manada. Tenha personalidade. E como cristãos, nós só podemos ter personalidade se a gente entender, como cristão de tradição protestante evangélica, que o meu temor ou a minha sabedoria depende desse temor que eu tenho assim ao Senhor. Veja o que o sábio Salomão nos diz. E a humildade antecede a honra. Isso é muito forte. A humildade antecede a honra. Ser humilde. Saber que você não é nada diante de uma realidade tão linda que você expressa por meio dessa linguagem. Veja que maravilhoso. Como eu coloquei no slide, não há compreensão de nada sem a humildade diante de Deus. Logo, o temor é o princípio para começar a aprender o português. Como eu falei, quer aprender português? Quer aprender português? Comece pelo temor ao Senhor. Estou falando aqui para cristãos. Este curso pode ser tomado por um não cristão? Pode. Pode. Mas esse curso, de modo especial, é para cristãos. Veja, aprender português vai para além de ser inteligente. Vai para além de fazer uma análise sintática. Vai para além de perceber o que é uma sílaba tônica. Vai para além disso. Compreender o português é você entender que Deus, na sua soberania, te colocou em um país que fala esse idioma. Esse idioma é tão rico, tão maravilhoso. Pegue aí vários idiomas. Até idiomas que têm autores extraordinários na história humana. Nosso idioma tem um cara chamado Camões. Sabe o que Camões é? Camões está no mesmo patamar de Virgílio. Vai na França. A França tem vários autores na literatura extraordinários, de impacto cultural, universalmente falando. Mas não tem um Camões. Veja, Deus nos deu Camões. Deus nos deu um cara
que está no mesmo patamar de um Virgílio. Isso é algo estrondoso. Então, o nosso idioma, eu não tenho inveja nenhuma de quem fala inglês. Eu não tenho inveja nenhuma de quem fala francês. Eu não tenho inveja nenhuma de quem fala alemão. Não tenho, de jeito nenhum. Depois que eu estudei o que é o português e a nossa tradição na literatura, o tanto de autor extraordinário que a literatura portuguesa tem, eu não tenho síndrome de vira-lata. Você vai perceber nesse curso. Toda síndrome de vira-lata cairá por terra. Eu tenho orgulho do meu idioma. Não só porque Deus me colocou aqui na sua soberania, mas porque esse idioma é extraordinário. O português. O peso da nossa literatura. Da nossa poesia. Nós temos um dos maiores ficcionistas. Nós temos um dos maiores poetas de todos os tempos. Poetas, vários poetas extraordinários que entram aí na cultura universal. Então, se humilhe perante Deus e peça a Deus, faça com que eu domine essa linguagem. Isso é tão importante, tão importante. 4 princípio afirmativo é: temor implica confiança em Deus, que o português irá se abrir para ti. É isso. Você não pode parar. Parar é para fraco. Você não é um fraco. Você não é um fraco. Esse 4º princípio é muito importante. Anderson, eu não consigo fazer uma análise sintática. Eu não consigo perceber o que é o sujeito nessa oração, Anderson. Anderson, quando eu vou nos termos técnicos de um livro como esse livro que você acabou de nos mostrar aqui, essa gramática, eu consigo entender o que é um substantivo. Mas quando eu leio um texto, eu vou à Bíblia, abro a Bíblia e eu não consigo ali interpretar o que é um sujeito, o que é um predicado, não consigo. Ore, você tem um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Ore e peça a Ele: Deus, abra para mim. Abre para mim o idioma. Para isso, você também tem que fazer a sua parte. Não só estudar português. Eu falei hoje para um dos meus alunos. Não é só estudar português, é estudar literatura. É ler literatura. É ler. Sentar a bunda na cadeira e tirar aí pelo menos 2, 3, 4 anos lendo. Não precisa ler todos os livros de Machado de Assis, Graciliano Ramos. Não. É pegar os livros mais importantes e aguçar o seu imaginário. Muito importante. 5º princípio afirmativo. Aprender português implica reverência. Você tem que ser reverente perante aquilo que você fala. Veja, você usa o idioma todos os dias. Se você não tem reverência, você é um descarado. Se você não tem reverência perante o seu idioma, você não tem reverência perante Deus. Porque você fala um idioma que você, por exemplo, está ouvindo sermões, está lendo as escrituras escritas naquele idioma, e você não tem nenhuma reverência a estudar isso. Ou você está negligenciando. Você está pecando se você não tem reverência perante esse idioma que Deus colocou diante de você. Tem reverência. Aprender português implica reverência. Não ser reverência perante o próprio idioma. Palavras, não. Reverência perante Deus. Porque tudo começa pelo domínio da linguagem. Então, repetindo, aprender português implica reverência, respeito e admiração perante ou pelo quadrante. O que é o quadrante? Eu vou falar daqui a pouco. Mas é isso. Esse é o 5º princípio afirmativo. E para terminar, 6º princípio afirmativo. O temor do Senhor, na minha e na sua vida de estudos do português, é psicologicamente compatível com o conforto do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo me conforta. Se eu orei a Deus pedindo compreensão, Ele vai dar. A ação divina é a ação mais extraordinária. Nenhum professor,
pode ter essa ação. Por mais gênio, o professor pode ser PhD. O professor pode ser o cara mais influente do mundo. Nenhum professor vai ser como o Espírito Santo. O seu conforto é divino. É Deus atuando em ti. Então, temor ao Senhor é entender o conforto nos meus estudos do português que o Espírito Santo vai me trazer. Sétimo princípio afirmativo. Em temor a Deus, eu busco estudar português porque o pecado original, reforçado pelo ambiente cultural, mundo do maligno, me deixou burro, analfabeto funcional. Isso aqui é muito importante. O pecado nos deixou burro. Nós nascemos burros. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos deixou analfabetos. E o ambiente cultural reforça isso. Hoje no Brasil a gente tem uma pedagogia socioconstrutivista que prega o quê? Não, que a gente não precisa corrigir os erros do aluno, isso é preconceito. Não, o aluno aprende por meio do seu ambiente. Memorizar, não use memória. Isso é coisa de educação tradicionalista conservadora. Isso é um erro. O Brasil está nos últimos lugares. Comparando aí várias nações a nível educacional, o Brasil está nos últimos ou no último lugar. Se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, no INEP, se eu não me engano, o Brasil ficou em último lugar. Perdeu inclusive para países economicamente muito atrás do Brasil. Como, por exemplo, países africanos. Então, existem países africanos que estão na bancarrota economicamente, pessoas que a gente conhece, em situação calamitosa. E educacionalmente está melhor que a gente. Isso se dá por quê? Eu vou fazer aqui uma denúncia. Após o governo, após a ditadura militar, após o governo do regime militar, quem tomou aí o cenário político educacional? A esquerda, centro-esquerda. Então a culpa é deles. É simples. A culpa é deles. Eles destruíram a educação. Isso não vem de hoje. Não vem de hoje. Vem de décadas. E hoje temos gerações de analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem interpretar um mero texto. Um mero texto. É o analfabetismo funcional, que eu chamo de analfabetismo consciente. Então, a coisa é grave. O pecado nos deixou burro. O pecado deixa o homem burro. E tem a cultura ainda para ajudar. Se você não consegue salvar o mundo, salve a si próprio. Salva a si próprio. Não caia no efeito manada. Não seja mais um. Não seja mais um. Oitavo princípio afirmativo. O Espírito Santo nos ajuda na vida dos estudos. Fato. Lembrar do conforto. Se ele nos conforta, ele é o ser que nos ajuda. Quando eu digo estudos, eu digo todos os tipos de estudos. Inclusive o português. Ele vai te ajudar. Você que está aqui, que quer de fato entender, o Espírito Santo vai te ajudar. E por fim, nono princípio afirmativo. Não estude português sem uma vida de oração. Entender um sujeito, um verbo, um predicado no texto bíblico é entender a mensagem. Mas sem uma vida de oração, de nada fale. Tenha contato com Deus. Busque a Deus. Isso é de suma importância. Então esses são os
9 princípios afirmativos que eu quis trazer aqui para vocês. Então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou entrando em outras teorias aqui muito importantes para você compreender. Veja, estudar português aqui com essa característica que eu estou trazendo aqui é urgente. Isso aqui deveria ser a primeira coisa que um aluno em um seminário deveria escutar. Primeira coisa, domínio da linguagem. A primeira coisa que um teólogo ou um aspirante a teólogo deveria fazer é dominar a linguagem. Dominar o imaginário por meio da literatura. É a primeira coisa. Só que os seminários não entenderam isso. Então vamos abordar uma teoria que é nada nova, veio da educação clássica liberal, né? Usada ali os medievais e os católicos assertivamente usam, pelo menos aqueles que querem recuperar uma educação clássica, que é justamente o trívio e o quadrívio. Então vamos abordar aqui o que é o trívio. A palavra trívio vem do latim. Vem do latim, como eu coloquei, o cruzamento e articulação de 3 ramos. Na educação clássica liberal, tudo começa, tudo passa pelo domínio da linguagem. Depois eu vou estudar lógica e, por fim, retórica. Gramática. Anderson, o que é gramática? Gramática lida com o letramento. Se letrar. Então, o primeiro princípio de uma vida acadêmica, de uma vida de estudos... mas Anderson, eu não quero ser escritor, não quero ser intelectual, mas você tem que salvar a si mesmo. O filósofo espanhol Ortega y Gasset tem uma frase muito importante que você tem que gravar e colocar na tábua do seu coração. Eu sou eu e sou a minha circunstância. Se eu não salvo a mim mesmo, eu não salvo a minha circunstância. Como assim salvar? Existe um valor soteriológico aqui na minha vida de estudos. Dominar a linguagem é salvar a mim mesmo diante do mundo que está indo na bancarrota. Dominar a linguagem. Entendendo lá os princípios que eu acabei de falar. Os princípios afirmativos. Então busque dominar a linguagem. Para depois você ir para os outros campos. Isso vai te ajudar não só para uma vida acadêmica, mas para a sua vida circunstancial, como diz Ortega. Se eu não olhar para mim mesmo, se eu não entender que eu preciso me letrar, como é que eu vou olhar para meu entorno? Como é que eu vou manter um relacionamento com meu filho, com a minha esposa? Analfabetos funcionais não podem casar, porque vai gerar problemas. Muitas vezes o analfabeto funcional é um menino ainda. É uma criança. Claro, então estou generalizando. Existem pessoas que são até analfabetas inconscientes, não sabem nem ler e escrever, né? Porque o analfabeto funcional sabe ler e escrever, só não sabe interpretar. Que tem peso moral. Isso ajuda. Mas hoje a gente vive numa revolução afetivista que nem isso temos mais. Aquilo que nossos pais tinham no passado, pacto, moral, isso foi se dissolvendo na cultura. Então nem isso temos mais. Então o cara, ele não tem esse pacto, não tem essa ênfase que os nossos antepassados tinham. E além disso é analfabeto funcional. Aí vai querer formar família, vai querer abrir a Bíblia para pregar o Evangelho, vai dar problema. Problemas. Então, se letre. Se é que existe essa palavra, né? Se letre. Se letrar, para quê, Anderson? Como você está vendo aí no slide, se letrar para buscar a verdade. Lembra de Jesus?
Eu sou o caminho, a verdade. Você quer conhecer a palavra? Como você quer conhecer a palavra sem o domínio da linguagem? Então, se letrar para buscar a verdade é entender o que está lendo, saber escrever e falar corretamente. Claro que a gente não vai ser perfeito, a gente pode cometer erros. Tanto na leitura, na escrita e na fala. É comum. Mas quando isso é cotidiano, quando isso é um planejamento de vida, isso destrói seu relacionamento familiar, seu relacionamento com a igreja local, seu relacionamento no trabalho. Pessoas sofrem porque são analfabetas funcionais. Sofrem. Então, ler, escrever e falar corretamente. Gramática. Se letrar. Eu me letro para buscar de modo imediato aquilo que devemos entender como a concatenação das ideias. O que é concatenar as ideias, Anderson? Eu busco concatenar as ideias, sendo lógico, dialético, para afirmar a verdade. Veja, quando você está discutindo com alguém, seja qualquer assunto, você está usando argumentos dialéticos. E esses argumentos dialéticos possuem premissas e conclusões, silogismos. Se eu não tiver a base linguística, se eu não tiver o letramento, se eu não tiver gramática, eu vou distorcer, eu vou construir falsos argumentos. Possa ser que existe até uma verdade ali, mas por eu não dominar a linguagem, minha argumentação fica problemática. Isso acontece com muitos cristãos. O cristão está defendendo até uma verdade, mas por questões de não dominar a linguagem, ele acaba não construindo uma argumentação lógica. Não consegue concatenar as ideias. Então, antes de estudar lógica, domine a linguagem. Saiba ler, saiba escrever, saiba falar. E por fim, se eu me letro, se eu busco a concatenação das ideias, eu sou um ser apologético. Todo ser humano é um ser apologético. Todos. Todo ser humano vai querer te convencer de alguma coisa. Essa ideia que apologéticos ou apologetas só são cristãos, isso é um erro. Isso é uma mentira que contaram para você. Todos os seres humanos na face da Terra que têm algum nível de racionalidade cognitiva é um ser apologético. Vai querer te induzir a algo. Seja de coisas ordinárias do dia a dia a coisas do pensamento. Não existe neutralidade apologética. Então, se todos somos apologetas, vamos nos preparar. Vamos nos prepararmos gramaticamente, logicamente, para depois buscarmos induzir pela persuasão retórica. Persuadir para induzir a verdade. Então, concatenar as ideias na afirmação é o quê? É discernir o verdadeiro do falso. Quando eu estudo gramática e entendo a dimensão lógica, eu vou saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Depois disso, eu vou buscar persuadir. O que é persuadir? O que é a retórica? A retórica é a arte de falar bem e de se comunicar. Com o quê? Com sabedoria. E sem temor ao Senhor, você não vai ter sabedoria. Mas Anderson, não cristão tem sabedoria? Claro que tem sabedoria. Mas é uma sabedoria limitacional. O cristão, ele tem Cristo. Se ele tem Cristo, ele tem mais que o não cristão.
É claro que a graça comum, ela possui níveis. Tem lugares que a graça comum impera mais sobre os não cristãos, tem lugares que ela impera menos. Isso acontece. Eu posso provar isso historicamente. Historicamente. Não porque Deus é mau. Não. Por causa do pecado, mano. A culpa é do ser humano. A culpa é minha, é tua. A culpa é nossa. Então, o que é gramática? Gramática é a busca pela verdade. Seja lendo, escrevendo ou falando. Não tem como eu ir para a lógica ou para a retórica sem essa base gramatical. Em nosso caso, o português. Se letrar no português. Saber ler no português. Saber escrever no português. Saber falar no português. Então isso é muito importante. Lembra que eu falei do quadrante? Deixa eu botar alguns slides para você perceber. Eu falei do quadrante aí no quinto princípio afirmativo, né? Aprender português implica reverência, respeito e admiração pelo quadrante. Vamos ver o que é esse quadrante. Eu tenho desenvolvido uma teoria filosófica muito importante, uma metafísica própria minha, já tem alguns livros publicados sobre esse assunto, no campo da filosofia. Veja, meu campo é a filosofia. Eu não sou professor de português, eu não sou nem teólogo, não me considero teólogo, não me considero até sociólogo. Minha formação acadêmica é na área da sociologia. Eu sou professor de sociologia, mas eu não me considero um sociólogo. Eu me considero um filósofo. Minha área é a filosofia. E eu tenho desenvolvido um pensamento no campo da filosofia que eu chamo de filosofia quadrante. Quadrante aqui vem do quadrado, que é uma simbologia da geometria, né? Estou tirando essa simbólica geométrica. E filosofando, vamos dizer assim. E de onde nasceu essa teoria? Nasceu da leitura de dois autores, João Calvino e Aristóteles. João Calvino, no livro As Institutas da Religião Cristã, ele diz o seguinte. Ele está citando ali a patrística, em especial Clemente Alexandria e Agostinho. Ele vai dizer, sintetizando esses dois autores: o cerne da sabedoria cristã consiste em dois princípios: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Aí, Aristóteles vai iniciar o livro Metafísica dizendo que é natural que o homem, ao nascer, nasce naturalmente querendo conhecer. Eu juntei esses dois autores e construí meu próprio filosofar. E cheguei à conclusão que Calvino esqueceu de colocar outros dois princípios. A realidade, entenda a realidade aqui como sinônimo para a criação. Como assim criação, Anderson? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou. Criou o quê? Criou Deus o universo, a terra, tudo. Realidade é isso. Todo filósofo está olhando para a realidade. Você tem uma realidade, você está aí agora. Olhe seu entorno. Veja o tamanho da realidade. É isso aí que o filósofo está percebendo. Esqueça, vou ficar aqui pensando, vou pegar um livro de Kant para mim. Não, é a realidade. Se eu não ir à realidade, esqueça a filosofia. Filosofia é a realidade. As ciências particulares fazem o quê? Particulares. Fazem recortes. Então eu construí essa ideia do quadrante. Todo ser humano, do primeiro ao último ser humano na face da Terra, tem um quadrante. Todo ser humano tem uma divindade. Todo ser humano tem a si mesmo. Todo ser humano tem a sua realidade, do micro, aquilo que você consegue perceber, ao macro, aquilo que você não consegue abarcar. E todo ser humano tem o outro. Esse outro aí eu vou chamar de tu, que é o tu mais próximo. Uso um exemplo. Eu e minha esposa é meu tu mais próximo. E tus. Então são três termos. Eu, o now vem de uno. Tu, dualitical, esse termo dualitical vem de dualidade, dois. E tus, multiplical vem de muitos, múltiplo. E onde isso se demonstra? Isso aí eu vou olhar. Temos aí sei quantas bilhões de pessoas, se não me engano 7, né? 7. Posso estar errado, salvo engano. São 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Aí se qualifica o tus. Eu, tu, tus. Então, todo ser humano tem uma divindade.
Qual é a minha divindade? A Trindade. Mas a sua divindade pode ser, por exemplo, a cerveja, o sexo, a ciência, sua esposa, seu esposo, seu filho. Pode ser o orgasmo, a cocaína, a maconha. Tudo, na realidade, pode se transformar em divindade. Porque o homem anseia por isso. João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quem é a sua divindade? Todos temos uma divindade. Você pode perceber qual é o seu quadrante. Pode perceber quais são os quadrantes do outro. Essa teoria, além de ser uma teoria filosófica, é uma teoria metodológica. É um método para você analisar o outro. Quando você olha para o outro, ou seja, o quarto princípio, você consegue perceber qual é a divindade daquele outro. Como aquele outro se vê a si mesmo. Como o outro olha para a realidade. E como ele chega a seus semelhantes, os seus outros, vamos dizer assim. Então, isso aqui é apodítico, não tem como refutar. Então, aqui está a base daquilo que eu chamo de filosofia quadrante. E veja, eu coloquei aí alguns aspectos da realidade. Quando eu, por meio da minha visão, olho para a realidade, eu vou perceber várias dimensões. Quais são essas dimensões, Anderson? Me explica. Primeira dimensão, dimensão matemática ou numérica. Vou usar um exemplo aqui. Esse óculos. Esse óculos possui dimensão numérica. Ou seja, esse óculos possui um tamanho. Esse óculos está agora ocupando um lugar no espaço. Quando eu coloco ele aqui no meu rosto, veja bem. O que ele está fazendo? Ele é uma massa ocupando um lugar no espaço. Esse óculos se movimenta. O que eu estou fazendo aqui? Ele está se movimentando. Claro que ele não é ativo, como eu, por exemplo. Eu, quando faço isso aqui, ó, é porque eu quero. Eu movimento ativamente. Por quê? Porque eu tenho uma racionalidade. Óculos é um inanimado. Óculos não se movimenta por si só. Ele precisa de um outro. Que outro? Um eu racional. Então, o óculos se movimenta de modo passivo, não ativo. Óculos é uma dimensão fisicalista. Ele é coisificado. Eu pego nele, ó. É uma coisa. É uma coisa o quê? Física. Óculos possui dimensões biológicas. Possui. Se você estudar e ver a fábrica onde esse óculos saiu, você vai perceber que precisou de matérias-primas da biologia ou da biodiversidade para esse óculos poder existir. Eu penso esse óculos. Esse óculos, por exemplo, é marrom. Para mim falar isso, eu precisei perceber isso. Da mesma forma do movimento, ele não é ativo. Da mesma forma, a dimensão psíquica não se ativa nesse óculos. Esse óculos não sente. Se eu pegar aqui e fazer isso aqui nele, ó, e mordê-lo, ele não vai sentir. Diferente de um gato. Pega um gato e coloca a pata do gato na boca e morda. Ele vai dar uma zunhada porque ele vai sentir, é isso? Esse óculos não. Por quê? Porque é um inanimado. Inanimado aqui no sentido de não sentir. Ou seja, não tem dimensão psicológica. Mas de modo passivo, eu sinto a cor. Ao perceber de modo binocular que vem dos olhos, esse óculos. Esse óculos possui toda uma estrutura lógica. Por exemplo, ele tem determinado grau para mim poder olhar e perceber melhor as coisas. Esse óculos é um ser tecnológico, ele foi criado. Ele é um artefato cultural. Assim como, por exemplo, esse recipiente, onde eu estou colocando café. Novamente, o café gostoso. Este celular é um artefato cultural tecnologicamente criado. E assim, sucessivamente. A gente está repleto de artefatos culturais. Quando você olha para uma coisa criada culturalmente pelo ser humano, ali é um artefato cultural. Olha para o seu redor. Veja que a tecnologia está o tempo todo aí reverberando no mundo das coisas. Então esse óculos é um ser, é um artefato tecnológico cultural. Esse óculos tem um passado. Um passado que eu não consigo esgotar. Antes dele chegar nas minhas mãos, ele já existia. Por exemplo, eu encomendei esse óculos. Ele foi criado, vamos dizer assim, né? Vou usar esse termo. Ele foi criado, ele foi feito, vou usar esse termo, é melhor. Ele foi feito e ele, a partir daquele momento, passou a ter uma história. Quando ele chegou nas minhas mãos, ele tem uma história agora. Só que ele não vai ser para sempre. Ele vai deixar de ser um dia. Porque tudo
que é existente é limite. Por isso que Deus não existe. Porque tudo que existe possui começo e fim. Se eu disser Deus existe, eu estou colocando Deus na existência. Eu estou colocando Deus como esse óculos. Isso aqui existe. Por quê? Porque isso aqui teve um início e terá um fim. Deus não teve início e não terá fim. Deus é ser em si. Deus não existe. Eu entendo quando um cristão fala que Deus existe. Claro que não vou ser um cristão chato, né? Mas filosoficamente é um termo incorreto. Esse óculos possui o quê? Um substantivo. Óculos. Óculos. Eu nominei. Eu dei nome. Isso se qualifica onde? Dimensão linguística. Esse óculos está dentro de um contexto social aqui em Vitória da Conquista. Por quê? Porque eu, Anderson, estou usando. E eu, Anderson, moro em Vitória da Conquista. Esse óculos possui um valor. Ele custou R$200. Acho que foi isso, se eu não me engano. R$200. Junto com a lente e a armação. Então ele tem um valor econômico. Esse óculos tem um valor estético, veja. Eu acho ele bonito, eu acho o óculos redondinho assim bonito. Então o que é que o óculos tem? Valor estético. Esse óculos pode ser uma prova jurídica. Por exemplo, eu posso chegar aqui e ser ferido ou ferir alguém e cair um respingo de sangue e uma digital e esse óculos ser usado como prova jurídica. Como você está vendo no slide. Esse óculos exerce poder? Não, eu exerço poder sobre esse óculos quando eu faço isso aqui. Ó. Pego ele e coloco sobre os meus olhos. Então esse óculos possui dimensão política. Política não é só o que você está percebendo. Tudo, do micro ao macro, possui política. Como assim política? Exercício do poder. Quando você mata uma formiga, você está exercendo o poder. Quando você diz para seu filho, não faça isso, você está exercendo o poder. Quando você chega para alguém e fala, não peque, você está exercendo o poder. O poder não é ruim em si. O problema é a queda. É o coração. Então a política vai das coisas micro até chegar no que a gente mais percebe, que é a dimensão política do Estado. Mas tudo possui dimensão política. Isto é, tudo possui poder. Esse óculos pode ter um valor ético para mim. Porque minha esposa comprou e eu lembro da minha esposa. Então existe um valor ético, amoroso, da minha pessoa com esse óculos. Esse óculos possui uma liturgia. Quando eu coloco ele nos olhos, eu passo uma liturgia. Então, porque a realidade é litúrgica. Tudo possui liturgia. Entre no shopping, por exemplo, perceba a liturgia de um shopping. É porque a gente percebe liturgia apenas na igreja, mas tudo é litúrgico. Olha o seu trabalho. Veja como o seu patrão diz. Vista essa farda. Fale dessa forma. Haja dessa forma. Se porte corporalmente dessa forma. Isso fala do quê? Fala de liturgia. Quando eu subo no púlpito, eu tenho que ter liturgia. Quando eu estou dando aula, eu tenho que usar uma linguagem litúrgica. Tudo precisa de liturgia. Tudo passa pela liturgia. Esse óculos pode ter uma dimensão fideísta. Se eu for daquelas igrejas neopentecostais, eu posso pegar esse óculos e ungí-lo. E ele ser um artefato que se qualifica na dimensão fiducial. O termo fiducial é que vem de fé. Entende? Então, todos esses aspectos aí reverberam no mundo da realidade. E tudo que você olhar, você pode analisar por esses aspectos da realidade. Como assim? É o eu indo até a realidade. É o eu, como você está vendo aí no slide, o segundo princípio, indo até o terceiro princípio. A realidade, o seu entorno. E tudo isso depende de quem? Depende do Deus Trino. Por isso que Calvino diz, o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e conhecer a mim mesmo. Se eu conheço a Deus, eu passo a conhecer a mim mesmo. Conhecendo a mim mesmo, eu vou ter uma visão coerente da realidade. E para mim ter uma visão coerente da realidade, eu preciso partir do primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Vamos voltar. Gramática, se letrar, domínio da linguagem. Então domine a linguagem para entender a realidade. Ah, eu não quero ser filósofo. Não estou falando disso. Estou falando de você dominar a realidade. Ter um certo domínio da realidade por meio da linguagem. Porque você exerce o poder sobre a realidade. O que Deus diz para Adão e Eva? Ide, multiplicai, enchei a terra e domine os peixes, as aves. Mandato cultural. Deus mandou, para ser que tautológico e redundante, Deus mandou a gente mandar.
Claro que isso não é absoluto, porque o ser humano não é Deus. Somos limitados nesse domínio. Mas temos um certo domínio sobre a realidade. Então isso é muito importante. Então quando você olhar para a realidade, você tem que ter a primeira sacada. A primeira sacada é ter domínio da sua linguagem. Então, ter domínio da linguagem, no nosso caso aqui, é ter domínio do português. Então isso é muito importante. Muito importante. Aí vem a cosmovisão cristã, né? E os 4 princípios da linguagem que eu construí também a partir de alguns autores. Tudo passa por essa cosmovisão, criação, queda e redenção. Tudo. Tudo. E quando a gente olha para a realidade ou para a criação, lembra lá, realidade ou criação, terceiro princípio? A gente tem que olhar para essa realidade a partir da criação, queda e redenção, entendendo Deus. Por quê? Deus criou, Deus sonda o coração caído do homem e Deus redime o homem. É a cosmovisão cristã. Essa é a grande meta narrativa da Bíblia. Quer resumir a Bíblia? Criação, queda e redenção. Quer resumir de Gênesis a Apocalipse? Criação, queda e redenção. E por que eu estou dizendo aqui para vocês que tudo começa pela linguagem? Porque teologicamente isso é um fato verídico. Tudo começou pela linguagem. Como assim? Voz de Deus, que é palavra. O que Deus diz? Deus disse haja, Deus usou palavra. Qual é o segundo nível de palavra que temos? As Escrituras. Quando você abre lá Mateus capítulo 4, versículo 3, por exemplo, você está ouvindo e abrindo. Está ouvindo, né? Lendo e ouvindo a palavra. Por que você está abrindo como cristão e ouvindo a palavra? Porque você quer ver outra palavra, a carne, que carne? Jesus. Carne aqui no sentido de que Jesus é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Cheio de verdade e de virtude. E por fim o querigma. O que é o querigma? É a proclamação. Lembra lá do púlpito? Mas não somente o púlpito. Tudo que você faz, você teve que proclamar. Proclamar. Eu entendendo a criação, queda e redenção. Entendendo esses 3 níveis de linguagem. E por fim, proclamar. No querigma, na palavra, eu sintetizo a voz, as escrituras e a carne. Então tudo começa pela palavra. Se tudo começa pela palavra, como é que você quer negligenciar o estudo do português? Não negligencie o estudo do português. É de suma importância. Então vamos analisar aí a primeira coisa para a gente memorizar, né? Então essa é a primeira coisa para você memorizar nessa aula. Então a primeira coisa que você tem que memorizar nessa aula, nessa nossa segunda aula, é esses princípios aí da linguagem. Veja, quando eu estou me comunicando, eu estou usando o quê? A linguagem. E nessa comunicação existem alguns princípios. Esses princípios são muito importantes. Está aí no slide. Vou usar o exemplo. O que é o emissor? É eu falando. Eu, Anderson, estou como professor falando. Isto é, eu, Anderson, como emissor, estou passando uma mensagem para vocês, receptores. Isto é, meus destinatários. Os meus destinatários. Isto é, os meus alunos. E entre eu, Anderson, e os meus alunos, ou seja, emissor, Anderson e receptor, alunos, existe o que? O intermediário, que é a mensagem. Qual é a mensagem? Anderson está dando a segunda aula de português. A mensagem é o texto. E a mensagem possui o quê? A mensagem possui signos e significados. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Signo, significado e referente. E em toda mensagem existe um código. Que código? A língua. Que língua? Português. E há um canal. Qual é o canal aqui? É uma aula online por meio de um celular ou não? Sim, por meio de um celular. Então o canal aqui, ou seja, o meio de vinculação é o celular. Você está aqui no YouTube assistindo essa aula por meio de um receptor. Qual é, e por fim, o referente? Qual é o referente? Ou seja, o contexto. Existe a realidade.
Então toda vez que você for analisar uma mensagem que tem um emissor, seja você emissor ou receptor, entenda que nessa mensagem você precisa observar a linguagem que está sendo falada e o meio que é usado para aquela mensagem chegar para você, entendendo a realidade externa a você, o mundo das coisas. Saia do teatro e pule para a vida como ela é. Não esqueça disso. Então essa é a primeira coisa que você deve memorizar. Ah, se eu não conseguir memorizar isso aqui, volte aqui e repita, escreva no caderno, mas memorize isso aqui. Emissor, receptor. Mensagem, código, canal, referente. Memorize isso aqui, isso é muito importante. Como eu falei para você, a segunda coisa para você memorizar, linguisticamente, é o signo, significado e referente. O que é o signo? Vou usar o exemplo. Vou pegar aqui esse artefato cultural, que é uma criação humana, né? Faca. Faca é o quê? Um substantivo. Eu estou nominando. A palavra faca é signo. Vou repetir. A palavra faca é signo. A palavra faca, por ser significado, possui. Qual o primeiro significado ordinário, comum que vem à mente? A palavra faca é feito para cortar, Anderson. Cortar. Signo, significado. Quando eu digo faca, signo. E quando eu digo a faca feita para cortar, significado. Porém, eu preciso do referente. O que é o referente é a faca em si. Exemplo. Quando eu digo o cão morde. Essa frase, esta oração, o cão morde, não causa nada em você. Você pode ir ao dicionário e perceber o que significa cão e morder. Ou seja, pegar lá o signo do cão, o signo do morder, e ir no dicionário e perceber o significado de morder e de cão. Porém, a frase, a palavra em si não nos fere. Por isso que não tenha medo de palavras. Não tenha medo de palavras. Se você teme ao Senhor, não tenha medo de palavras. Mas o referente tem impacto. Se eu falo faca, corta, isso vai te cortar? Não. Mas se eu for ao referente e pegar e colocar aqui e fazer isso, o que vai acontecer? Vai cortar, não é isso? Isso se dá no referente. O que é o referente? É isso aqui que eu estou fazendo. Faca corta. Faca corta. Acontece alguma coisa? Não. Já isso aqui acontece. Quando eu digo faca corta, é signo, significado. Quando eu faço isso aqui, é referente. Entenderam? Veja, o referente é pular para a vida. Então toda vez que você observar a linguagem, não reduza a linguagem a signo e a significado. Olhe para o referente. Tá entendendo? Então, a linguagem é muito importante. Se você colar a linguagem com a realidade. Sem realidade, esqueça. Esqueça. Então isso é muito importante. Muito, muito importante. Então memorize isso. Signo, significado e referente. Signo, significado e referente. Terceira coisa que você deve memorizar, porque eu vou usar esses termos, né? Esses 4 elementos conceituais. Primeiro elemento conceitual é fonético. O que é fonética? É a arte de estudar os sons da palavra. Na primeira aula você teve que usar isso. Para mim perceber uma proparoxítona, por exemplo, eu tenho que perceber a sílaba tônica antepenúltima daquela palavra. Para mim perceber que ela é uma proparoxítona, não é isso? Para mim perceber se o ditongo é crescente ou decrescente, eu tenho que perceber o som que sai da minha boca para mim ter a percepção auditiva. Então a fonética é a arte de estudar o som da palavra. Morfologia é a arte de estudar as formas de letras, palavras e frases. Sintase é a arte de estudar, isso aqui é importante, a gente vai aprender isso aqui, fazer uma sintase de um texto.
Sintase é a arte de estudar a ordem e a concordância de uma oração. Oração aqui pode ser traduzida como frase. Não tem a ver com a dimensão espiritual, né? Oração. Ou uma frase. Semântica é a arte de estudar o significado das palavras. O que significa essa palavra? Você tem que fazer essa pergunta. Anderson, eu estou lendo um livro aqui e estou vendo palavras que eu não conheço. Isso vai acontecer. Pare e vai até o dicionário e veja o significado. Hoje temos o Google, por exemplo. Temos muitas ferramentas. Etimologia é a arte de estudar a origem daquela palavra. E provavelmente no português, a origem das palavras provavelmente vai vir do latim. Não é isso? Latim. Temos também influências da linguagem africana, influência do tupi-guarani. Então, quando eu lido com a etimologia, eu vou entender ali quais são as influências daquelas palavras que eu estou usando, ou que eu estou lendo, ou que eu estou escrevendo. Então, primeiro princípio, fonética lida com som, fala. Forma lida com a morfologia, escrever. Sintase lida com a concordância, frasear corretamente, seja falando ou escrevendo. Significado lida com a leitura, onde eu vou buscar o significado daquela palavra lendo. Origem lida com a imagem. Veja que eu vou usar imagens para me ver a origem daquela palavra. E para me aguçar o meu imaginário, eu preciso da literatura. Eu vou passar aqui autores para você ler posteriormente, que vai ser o mais importante desse curso. Isso aqui é apenas um pincelar. O mais importante é você que vai fazer, que é o estudo da literatura. Então, fonética, morfologia, sintase, semântica e etimologia. Isto é, som, forma, concordância, significado e origem. Ou seja, a fala, a escrita, o fraseamento, a leitura e a imaginação. Isso deve andar junto no seu estudo da gramática do português do seu idioma. Por fim, eu iria apresentar aqui uma teoria muito proeminente, que é a teoria das 12 letraduras principais e os 3 quadrantes, mas vai ficar para a próxima aula. Na terceira aula eu vou abordar essa teoria, que é um princípio muito importante. É uma teoria que eu desenvolvi a partir do Olavo de Carvalho, que aguça para a gente pensar questões do imaginário. Que imaginário, Anderson? Origem, lembrei? Lidar com a etimologia é lidar com a arte de estudar a origem da palavra. Eu uso a minha imaginação. Então é isso. Na nossa terceira aula, nós vamos abordar essa teoria que eu desenvolvi para a gente continuar no nosso estudo do português. Até chegar lá. Na nossa terceira aula, a gente vai entrar, por exemplo, no substantivo, viu? Então, eu apresentei muitas teorias, apresentei algumas coisas da gramática, mas não se preocupe. E aqui é muito importante você acompanhar todas essas teorias para você ter uma compreensão e se desenvolvendo no estudo da linguagem, se desenvolvendo no português. Então é isso. Até a próxima aula, mas muito obrigado. Tchau, tchau.